Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 24. Nós estamos nessa oportunidade, irmãos, trabalhando com o tema Conhecendo as Armas de Satanás contra a Igreja. O Senhor colocou no meu coração esse tema porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Isso já virou, né, uma retórica comum, mas nós precisamos entender que o inimigo de Deus, ele se aproveita de todas as circunstâncias, todas as situações, para usá-las contra nós, para potencializá-las e usá-las contra nós. Carlinhos estava orando aqui, né, e eu prestando atenção e concordando com ele em oração. Quantas pessoas estão nesse tempo deprimidas, né? Potencialmente deprimidas, exageradamente deprimidas. E a gente entende que há alguma coisa também de maligno por trás disso. E como igreja, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, porque nós temos a palavra de salvação, nós temos a palavra de libertação, nós temos a palavra de carinho e de cuidado. Cada um de nós, não apenas o pastor, mas cada um de nós, né, temos em nossas mãos, em nosso coração, em nossa mente, a palavra de salvação. E nós lidamos com isso. Nós levamos isso até as pessoas, né, de alguma forma, de alguma maneira, em algum tempo. Então, nós precisamos estar atentos contra as armas que ele utiliza para desviar as pessoas do plano da salvação, desviar as pessoas da oportunidade que Cristo dá de libertação. Então, nós, como eu já disse, não queremos, né, nos especializar na doutrina, né, que diz respeito a ele, mas como igreja, nós precisamos conhecer algumas estratégias, algumas coisas que ele faz, e que muitas das vezes, irmãos, nós estamos envolvidos ou sofrendo as consequências da influência, ou até mesmo, infelizmente, muitos de nós sendo instrumento dessas ferramentas satânicas para destruir a igreja de Cristo Jesus. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos. Assim mesmo sentado, queridos, você que está conosco também através da internet, versículo 16 ao 24, na minha tradução, diz o seguinte: E aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ele vos anuncia um caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saias dela. Na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Vamos orar. Senhor, a palavra foi lida e nós carecemos da sua graça, do seu cuidado e da sua orientação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O pastor Roberto leu o texto de Atos dos Apóstolos 16 e eu falei, poxa, acabou com a minha mensagem.
Meus queridos, nós lemos até o verso 24, porque é importante que nós nos situemos com relação ao ocorrido, mas eu queria destacar aqui a experiência de Paulo com aquela jovem, que é basicamente o conteúdo bíblico da nossa reflexão. Para isso, nós precisamos entender exatamente tudo que está acontecendo aqui, porque a gente destacou apenas uma porção do capítulo 16. O capítulo 16 tem informações muito interessantes. Então, para que nós possamos nos situar com relação ao fato ocorrido aqui, eu queria desenhar com os irmãos toda a narrativa de forma bem objetiva. Entenda o seguinte, o texto que nós acabamos de ler, a porção que nós acabamos de ler, está dentro de um contexto muito maior, que é a narrativa da segunda viagem missionária de Paulo, que é contado do capítulo 15 até o capítulo 18, verso 22. Paulo, todos nós sabemos, um grande missionário, um grande pregador do Evangelho. De acordo com o texto de Atos dos Apóstolos, é possível que ele tenha feito outras viagens, mas de acordo com o texto de Atos dos Apóstolos, fez 3 grandes viagens missionárias. E essa experiência de Paulo acontece justamente na segunda viagem, ali aproximadamente no ano 51 da era cristã. E o que a gente tem aqui, para que a gente possa abstrair do texto as lições preciosas que precisamos abstrair? Resumidamente, nós temos o seguinte: Paulo havia sido orientado por Deus através de um sonho para ir para a Macedônia, uma região muito grande do Império Romano. Chegando na Macedônia, ele vai para uma cidade chamada Filipos, que era uma grande cidade, uma das maiores cidades da Macedônia. Quando ele chega em Filipos, ele começa o seu trabalho de uma forma muito interessante. Ele vai até um determinado rio, onde haviam muitas mulheres lavando roupas. E lá ele começa a pregar o evangelho àquelas mulheres. Uma dessas mulheres, chamada Lídia, que era uma negociante, de tecidos, ela ouve a mensagem. O texto diz que Deus abre o coração dela, ela aceita a mensagem do Evangelho pregada por Paulo e fica tão alegre que convida Paulo e os seus companheiros para se hospedar na casa dela. Obviamente, hospedado, Paulo, tendo lugar para descansar, ele vai continuar o seu trabalho. E ele, cotidianamente, seguindo as orientações de Deus, ele vai às ruas, às praças e até mesmo voltando aos rios para pregar o Evangelho. Porém, havia nesta cidade um tipo de negócio amparado por uma dimensão espiritual, amparado por uma dimensão maligna. Havia uma jovem adivinha trabalhando para alguns comerciantes, vendendo adivinhação e dando lucro. E quando Paulo está trabalhando, quando Paulo está pregando o Evangelho, esta jovem começa a acompanhá-los e começa a falar uma coisa muito interessante. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão pregando para vocês a salvação. Está no verso 17. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele vos anuncia o caminho da salvação. Olha que coisa interessante. Ela não estava falando mentira. Ela estava falando verdade. Porque realmente eles eram homens servos de Deus. E eles estavam pregando o caminho da salvação. Não havia mentira nessa comunicação, nenhuma mentira. Mas Paulo entende uma coisa muito sutilmente. Paulo entende uma articulação muito sutil do mundo espiritual. Paulo entende que aquela verdade a respeito dele e da missão dele
vinha de uma fonte que ele não podia aceitar. Ele não podia aceitar. Não vinha do céu, não vinha do Espírito Santo, vinha de uma fonte maligna. E aí Paulo, o texto diz, né, fica muito aborrecido, expulsa aquele espírito maligno daquela menina e aqueles comerciantes começam a ter prejuízos, porque ela não podia mais adivinhar, porque o espírito maligno já não estava mais nela. Pois bem, se aquela menina não estava falando mentira, por que então que Paulo agiu dessa forma? Por que Paulo repreende aquele espírito maligno que estava falando a verdade a respeito dele e da obra que ele estava realizando? Por que ele faz isso? Que risco Paulo poderia correr se ele aceitasse aquela comunicação, mesmo verdadeira, vindo de uma fonte que não era uma fonte divina, uma fonte celestial? E aqui, irmãos, a gente começa a perceber uma coisa muito séria, uma arma muito sutil, muito séria e muito poderosa, que se Paulo tivesse prestado atenção e dado ouvido àquela informação, e eu repito, não obstante ser verdadeira, porém a fonte não era digna de confiança, Paulo poderia incorrer no pecado da vaidade. Da vaidade. A vaidade é uma das armas mais perigosas usada por Satanás no meio do povo de Deus. Eu não sei quantos irmãos aqui tiveram a oportunidade de ver um filme chamado O Advogado do Diabo. Não sei quantos irmãos tiveram essa oportunidade, O Advogado do Diabo. É um filme com Keanu Reeves, aquele que fez a trilogia do Matrix, e um dos artistas que eu mais admiro, Al Pacino, no papel de Satanás. Eu não sei quantos dos irmãos lembram do filme. O filme conta a história de um advogado que não perdia causa nenhuma. Nenhuma. Porém, ele só defendia pessoas corruptas. Mas o que é interessante acontece no final do filme. Quando o Keanu Reeves, na figura do personagem, ele começa a perceber que as coisas não estão interessantes, ele começa a pensar na possibilidade de parar com aquilo, de não fazer mais aquilo estava incomodando ele. E a última causa dele, ele sai do fórum, ele e a esposa, o casamento dele já estava sendo destruído, e ele sai do fórum com a ideia de parar com aquilo. E aí vem um amigo dele, e conversa com ele, que era um repórter, e diz: rapaz, nós precisamos fazer uma reportagem sobre essa sua situação. Você imagina o que vai acontecer? Um dos maiores advogados dos Estados Unidos, com crise de consciência, imagina quanto isso não vai vender, como você vai crescer, como você vai ficar conhecido mais do que você já é. Num primeiro momento, aqui no Rivers, né, ele não aceita, né? E aí a esposa, e ele acaba aceitando, então, dar uma exclusiva para o jornalista. Quando ele desce, a figura do jornalista se transforma no Al Pacino, e ele diz uma coisa muito interessante, muito séria, que o Al Pacino fazia o papel, não se esqueça, de Satanás. Ele era a pessoa que estava influenciando o advogado. E aí ele diz o seguinte: vaidade, com certeza, é o meu pecado favorito. Vaidade, com certeza, é o meu pecado favorito. Se Paulo aceitasse aquela verdade dita por aquela jovem, a partir de uma fonte maligna,
ele estava assumindo o pecado da vaidade. A vaidade é uma das armas mais perigosas usadas por Satanás no meio da igreja. Mas o que é vaidade? A vaidade é uma linha tênue entre a realidade possível da nossa existência e o desejo e a necessidade de ser valorizado. A gente vai definir a vaidade como sendo aquela, e preste atenção, necessidade que o indivíduo possui de valorização da sua própria aparência ou de quaisquer outras qualidades físicas, intelectuais e eu vou acrescentar espirituais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam plenamente reconhecidas ou admiradas pelos outros. A necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser valorizado. Isso é vaidade. Não que você não possa ser reconhecido, não que você não possa ser valorizado, mas quando isso se torna uma necessidade tão significativa e tão urgente que você é capaz de fazer qualquer coisa para ser reconhecido, aí a gente tem a vaidade. E eu incluí aqui na definição vaidade na dimensão espiritual, porque pode parecer uma contradição, mas existe. Existe. O Leandro Carnal conta uma história muito interessante de um monge na Idade Média chamado Santo Antão. Santo Antão foi um religioso, um clérigo, que durante toda a sua vida religiosa foi tentado por Satanás e sempre resistiu, sempre resistiu. Anos sendo tentado, anos sendo tentado. Um dia, Santo Antão estava no seu quarto fazendo a sua devocional. Satanás foi tentá-lo, ele resistiu. Satanás então desistiu. Não tem jeito, não tem jeito. Desistiu. Santo Antão se levanta, entendeu que Satanás havia desistido de seduzi-lo, de tentá-lo, bate no peito, vai em direção à porta e diz: agora sim, agora eu sou um homem santo. Satanás para, olha para trás, dá um sorriso, peguei ele na vaidade espiritual. Existe vaidade na espiritualidade, irmãos. Então a vaidade, ela é aquela necessidade, aquela urgência que não te deixa ficar no segundo plano, você quer sempre estar no primeiro plano. Uma vez conversando com uma pessoa, eu propus a ela que fosse a segunda de um ministério, ela disse: eu não quero, se eu não for a primeira, eu não quero. Aquilo me chamou a atenção. Aquilo me chamou a atenção. Meus queridos, a vaidade, como eu disse, é uma das armas mais satanicamente perigosas que a igreja pode enfrentar. Porque geralmente, irmãos, ela vem sob formas muito interessantes, como responsabilidade, humildade, espiritualidade, moral. E ela, irmãos, ela se torna muito mais perigosa quando ela vem como resultado da comunicação de uma verdade. Aí ela se torna muito mais perigosa. Deixa eu explicar isso melhor para você. A verdade não é perigosa em si mesma. Ela não é perigosa. Pelo contrário, a verdade é um instrumento de libertação. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, e preste atenção nisso, você que está conosco, você que está através da internet, porém, algumas pessoas, infelizmente, não conseguem viver bem com a verdade a respeito de si mesmas, principalmente se ela vier em forma de elogio. Principalmente se ela vier em forma de elogio. Algumas pessoas não conseguem viver bem com isso. Algumas pessoas não conseguem viver bem com determinadas verdades a respeito delas mesmas.
E aí, irmãos, não sabendo viver bem com essas verdades a respeito delas mesmas, elas podem estar incorrendo no envolvimento com uma arma poderosa de Satanás, que é a vaidade. Eu queria destacar para os irmãos aqui, então, 3 tipos de vaidades para nós entendermos. 3 tipos de vaidade. Eu vou apenas abrir um parêntese para dizer o que nós vamos estar falando aqui com os irmãos. Tem uma dimensão natural, uma dimensão comum. Ela só se tornará vaidade se na nossa vida for uma questão de necessidade, de prioridade e de promoção da imagem. Enquanto o que nós vamos falar estiver dentro da dimensão natural das nossas relações, não tem pecado. Mas quando isso se torna uma necessidade de valorização, uma necessidade de atenção, aí nós temos a vaidade. Eu destaquei 3 tipos de vaidade: a vaidade material, a vaidade intelectual e a vaidade espiritual. Sobre a vaidade material, a gente tem a dizer que ela se caracteriza pela necessidade que a pessoa tem de ostentar bens materiais, dinheiro, carro, casas, posição social e coisas semelhantes a estas. Algumas pessoas não conseguem viver bem com o que Paulo orienta aos seus filhos na fé em uma das suas cartas. Se você tiver o suficiente para se alimentar e um teto para descansar, seja grato a Deus. Algumas pessoas se gastam desesperadamente buscando bens materiais para ostentar a sua valorização. Elas só se sentem valorizadas se elas tiverem o melhor carro do ano, a melhor casa da comunidade, casa de praia, casa de inverno, fazenda. Eu às vezes fico pensando, irmãos, às vezes eu fico avaliando essas coisas e fico tentando imaginar. Eu não sou absolutamente nada contra, e a Bíblia também não é, você ter o seu carro. Eu disse que dentro da normalidade das nossas relações, isso é possível e é até bênção de Deus. Mas quando eu olho para uma pessoa que não consegue construir bens materiais, senão pela necessidade da disputa de ser melhor do que o outro, eu fico preocupado. Conheço famílias que se alguém da família comprar um carro novo, o outro vai e compra também. Compra também. Porque não quer ficar por trás, não quer ficar por baixo. E eu fico pensando, o que vai fazer com isso? Qual é o valor disso? Eu me lembro de Jó. No sair do ventre da minha mãe, não para lá vou voltar. Eu não estou dizendo, vou reiterar isso enquanto houver necessidade na nossa conversa, que você não possa ter o carro zero. Deus te abençoe, querido. Mas quando ele passa a ser uma necessidade na sua vida, você tem vaidade. Você foi alcançado por essa arma. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando você não consegue ter paz, você não consegue parar de pensar, quando você não consegue deixar de olhar para o seu vizinho que tem uma casa mais bonita que a sua e você tem a necessidade de tornar a sua casa mais bonita que a dele, aí a gente tem vaidade. E isso é uma arma perigosa demais, porque a gente torna aquilo que é natural numa situação desesperadora de necessidade de valorização. Isso é vaidade material. Quando o dinheiro se torna mais importante para você do que as pessoas. Quando você não tem paz, dia e noite fazendo cálculo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, tem que arranjar dinheiro aqui, dinheiro ali, aí joga, nos jogos de azares e vai para lá e vem para cá. Todo endividado e não consegue. Quanto mais endividado você fica, mais dinheiro você quer. Isso se torna uma ciranda e você não consegue sair disso. E aí, às vezes tem que ser radical demais, né? Complicado. Isso é vaidade. Vaidade intelectual.
que se caracteriza pela necessidade que a pessoa tem de ostentar a sua inteligência, a sua capacidade de mostrar que conhece todas as coisas e que tem resposta para todos os problemas. Conhece aquela pessoa que quer sempre ter a palavra final? Que tem necessidade de que a sua palavra seja a única que seja aceita? Que fala sobre tudo, discute sobre tudo porque conhece tudo? Tudo ela sabe, só ela sabe, mas ninguém sabe. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião, não aqui, há muito tempo atrás, um pastor que já está com o Senhor Jesus, e nós estávamos discutindo um problema. E todo mundo falava do problema. Todo mundo falava do problema. E aí a reunião foi ficando acalorada, porque falava do problema, falar do problema é mexer nas emoções. Falava do problema, começava a se ressentir. Falava do problema, começava a ficar estressado. Falava do problema, começava a ficar nervoso. E eu deixei. A coisa foi crescendo. Aí teve um momento que eu parei e falei, para o seguinte, vamos agora trabalhar a solução. Vamos iniciar novamente a discussão. Aí iniciamos a discussão para trabalhar a solução. Fica todo mundo falando do problema. Todo mundo falando do problema. Eu falei, vamos parar. Falei, terceira vez. Vamos parar, vamos falar sobre a solução do problema. Amém? Amém. Vamos falar sobre a solução do problema. Irmão, você está com a palavra. Falou do problema. Então, eu falei, para um pouquinho. Para um pouquinho. A gente está 1h30 aqui falando do problema. O problema está aí, a gente sabe, não precisa falar dele, ele está aí na cara da gente. De agora para frente, quem falar do problema, eu vou botar para fora da reunião. Eu quero solução para o problema. Meu irmão, qual é a solução para esse problema? Sabe qual foi a resposta que me deram? Eu não sei. 1h30 discutindo o problema para dizer que não sabia o que fazer para resolver o problema. Mas a necessidade de tornar o problema um discurso intelectual é alguma coisa absurda. Porque parece que falar do problema, principalmente se vier cerceado dos sentimentos e das emoções, dá status. Eu conheço tudo, eu sei tudo, eu discuto tudo, eu tenho resposta para tudo, eu deixo todo mundo falar, porque no final quem vai falar sou eu e todo mundo tem que aceitar a minha palavra. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, vaidade, pura vaidade. Mas a pessoa não consegue perceber isso. Ela está tão tomada por essa arma satânica que na cabeça dela ela é a solução de todos os problemas. E a gente tem muito disso dentro da igreja. Muito disso. Pessoas que são verdadeiros professores de Deus. Pessoas que são verdadeiros instrumentos de uma intelectualidade maligna. Pessoas que só sabem discutir o problema e nunca têm solução. Porque o problema discutido, irmãos, gera uma corrente de aceitação emocional. E aí a gente acaba ficando magoado porque meu amigo está magoado, porque a minha amiga está magoada. Não é dessa forma, vaidade intelectual. Sei tudo, conheço tudo, falo sobre tudo. E a minha palavra tem que ser a final. Vaidade intelectual. Vaidade espiritual, para a gente encerrar, vaidade espiritual. Essa então é tão sutil, irmãos, tão sutil, que muitas das vezes nós estamos totalmente envolvidos nela e não percebemos. Tão sutil, que é aquela que se caracteriza pela necessidade que a pessoa tem de ostentar humildade e intimidade com Deus. Às vezes eu ouço determinadas pessoas falarem, eu recebo postagem, eu fico olhando a maneira da pessoa falar, tom de voz, maneira de olhar, gesticular, o conteúdo do discurso. Eu fico olhando e falo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo com essa pessoa? É uma necessidade de mostrar humildade. Que chega ao ponto de ser vaidosamente humilde.
vaidosamente humilde. É tão humilde que não consegue se misturar com as pessoas, se relacionar com ninguém, porque a sua santidade é intocável. E aí o conflito se estabelece, porque, irmãos, uma das coisas que o diabo mais quer trabalhar na vida da igreja é afastar a gente das pessoas. Porque se me afasta das pessoas, ela não vai ouvir a mensagem do evangelho. Para eu falar com o irmão Eugênio, eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar vendo ele. Eu não tenho como falar com o irmão Eugênio se eu não estiver vendo o irmão Eugênio. E ele vai e torna a gente tão humildemente santo, ou vaidosamente humilde, que a gente não se comunica com as pessoas. E aí ele explora, o caminho que ele explora para tornar a nossa humildade uma potência em nossa vida são os sentimentos e as emoções. Eu nunca, irmãos, eu sou crente há 58 anos, desde que nasci. Eu nasci na Igreja Batista de Mesquita, na Chatuba. Eu acho que são 2 bairros diferentes. Em Nilópolis. Fiz muita IBF com chapéuzinho de cartolina. Mas a coisa não muda. A coisa não muda. O que você mais tem dentro da igreja são pessoas ostentando uma espiritualidade que não é bíblica e que afasta a gente das pessoas. Motivada pelas emoções e pela sensibilidade. Eu, há 58 anos, eu vejo, não consigo entender com que facilidade os crentes se magoam por qualquer coisa. Como se a mágoa, o ressentimento, fosse um atributo da humildade. Porque eu sou humilde, eu fico magoado. Porque eu sou humilde, eu fico ressentido. Eu tive um embate uma vez com um grupo de alunos no seminário, muito difícil, muito sério. Fiquei muito aborrecido, falei muito duramente, e uma irmã veio falar comigo, pastor, o senhor me magoou. Magoei você, minha irmã, por quê? Quanto tempo você é crente? Tantos anos. Você é líder da igreja? Sou. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar na sua igreja, vai entregar o cargo para o seu pastor e vai sentar no banco. Você não tem a menor condição emocional de liderar absolutamente nada, porque se você não consegue resistir a uma palavra dura de um cristão, o que vai acontecer se um não cristão te der um tapa no rosto? Está arriscado você partir para dentro dela. Está arriscado acontecer um problema. E eu fico pasmo com essa humildade, com essa simplicidade, com essa intimidade. Só eu recebo a orientação de Deus, só Deus falou comigo, só Deus tocou no meu coração. Algumas pessoas fazem isso maldosamente. Maldosamente, Deus falou comigo, achando que vai convencer todo mundo. Eu fico olhando para isso e falo, meu Deus, não é possível que a pessoa não consiga entender que ela está dentro de uma dimensão de vaidade, que é uma arma maligna, que só gera dissensão, só gera mágoa, só gera ressentimento, só gera divisão dentro da igreja. Se Paulo tivesse aceito aquela comunicação, ainda que verdadeira, vindo daquela fonte maligna, Paulo incorreria num pecado terrível da vaidade e a obra do evangelho estaria sendo destruída. Mas graças a Deus, Paulo teve a sensibilidade de perceber que a fonte daquela verdade era o inferno, que a comunicação daquela verdade no ouvido daquela menina era satânica. E aí ele foi e repreendeu em nome de Jesus, porque o que importava para Paulo não era ser reconhecido, não era ser valorizado, era pregar o evangelho para que Cristo fosse reconhecido, para que Cristo fosse valorizado, para que Cristo fosse honrado. Lembra? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu mais quem vivo, é Ele. Não sou eu mais quem falo, é Ele. Não sou eu mais quem escuto, é Ele. Não sou eu mais quem enxergo, é Ele. Não sou eu mais que me relaciono, é Ele. Quando nós chegarmos nessa dimensão, e essa sim é uma espiritualidade verdadeira, bíblica, nós vamos poder entender o que o diabo está fazendo na vida de muita pessoa e dizer está repreendido em nome de Jesus. A sua intensidade, a sua necessidade de ser valorizado
e de que todo mundo reconheça a sua comunicação, a sua verdade, está repreendido em nome de Jesus. Porque essa necessidade tem como fonte o inferno. E essa comunicação saiu da boca de Satanás. Porque você não foi chamado para ser valorizado. Você não foi chamado para ser o expoente do Evangelho. Você não foi chamado para ser a quarta pessoa da Trindade. Você não foi chamado para ter razão. Você foi chamado para servir. E aí eu vejo pessoas que sequer conseguem dar 1 quilinho de arroz ou de feijão, mas quer dizer para a igreja como a igreja tem que cuidar das pessoas. Não dão dízimo, não dão oferta, não contribuem com absolutamente nada, mas se acham donos da verdade. Vaidade. Vaidade. Instrumento maligno. Olha para a sua vida, meu irmão, e pensa sobre isso. Olha para a experiência de Paulo e pensa sobre isso. E se de fato você entender que o que está acontecendo com você é uma influência satânica, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de... Você tem autoridade para isso, irmão. Você tem autoridade para isso. Você não precisa ter medo do diabo, não. Ele é que tem que ter medo do Espírito que está em você. Do Deus que está em você. Repreenda isso em nome de Jesus. Porque muitas comunicações, irmãos, que vêm até nós, infelizmente, elas vêm do inferno, trazidas por Satanás e seus anjos. Então, cuidado. Cuidado. Porque se tem uma pessoa inteligente, que sabe promover o mal, é o diabo. E ele vai atacar as suas emoções, os seus sentimentos e a sua ideia de valorização. É claro que você pode ter bens materiais. É claro que você pode estudar e ser uma pessoa extremamente inteligente. Que Deus abençoe sua vida e que você contribua muito para o Evangelho e para o crescimento da igreja. É claro que você pode e deve ter uma vida espiritual centrada na palavra. Mas quando isso, meus irmãos, se torna uma necessidade de valorização da imagem e de promoção da minha pessoa, a gente está na dimensão da vaidade. Aí isso é pecado. Isso é pecado. Porque o que Cristo nos propõe é uma espiritualidade natural, uma materialidade natural e uma intelectualidade natural. O que passa do natural é pecado. É pecado. Amém? Deus abençoe os irmãos, pastor Roberto, Deus abençoe sua vida.